Mergulhe conosco em uma jornada de desmistificação da teoria da computação. Começando pelas suas formas mais simples, veremos que a teoria da computação está envolvida nos avanços tecnológicos alcançados nas últimas décadas. A máquina computacional mais simples é um autômato finito, também chamada de máquina de estados finitos. Sua origem não é certa. Alguns relatos situam sua primeira ocorrência antes da era cristã. Consistem em máquinas mecânicas sem componentes eletrônicos. Um conceito fundamental para esta máquina é o conceito de estado. Por exemplo, uma porta automática tem apenas dois possíveis estados, aberta ou fechada. A mudança de um estado para outro é acionada por um evento como sensor ou botão pressionado. Um autômato é capaz de reconhecer uma determinada linguagem e serve para modelar máquinas simples. Autômatos finitos podem se tornar mais poderosos se uma pilha é utilizada como memória auxiliar. E assim nasceram os autômatos a pilha. A utilização da pilha é similar ao uso de um dispensador de pratos. O último prato a entrar é o primeiro a sair, e o primeiro prato a entrar é o último a sair. Autômatos a pilha têm inúmeras aplicações. Considere uma expressão matemática e o problema de verificar se a parentização está correta. Observe que não é suficiente verificar se a quantidade de parênteses que abrem é igual à quantidade de parênteses que fecham. Esse problema pode ser facilmente resolvido por um autômato a pilha. Ao ler um símbolo da expressão, se é um parênteses que abre, o autômato o coloca na pilha. Mas, se é um parênteses que fecha, o autômato verifica se o símbolo no topo da pilha é um parênteses que abre. Se sim, ele é removido da pilha. O autômato responde que a expressão está corretamente parentizada se, ao final de sua execução, a pilha está vazia. E se acrescentarmos aos autômatos a pilha outras memórias auxiliares? Será que isso poderia aumentar o poder da máquina? Conhecido como o pai da computação, aos 24 anos, o britânico Alan Turing formalizou o conceito de algoritmo e de computação com uma máquina que hoje é conhecida por máquina de Turing. Posteriormente, essa máquina deu origem ao computador moderno como o conhecemos hoje. A máquina de Turing consiste em um autômato a pilha com duas pilhas ao invés de apenas uma. Infelizmente, autômatos com inúmeras pilhas são equivalentes em poder a autômatos com duas pilhas. Assim, a máquina de Turing é o modelo de computação mais poderoso conhecido até o momento. Através do modelo de computação proposto por Turing, a maioria dos avanços tecnológicos das últimas décadas se tornou possível. Infelizmente, Alan Turing morreu aos 41 anos de idade, supostamente por ingestão de uma maçã envenenada por cianeto. Se foi acidental ou proposital, nunca saberemos. O conceito de algoritmo já era informalmente conhecido antes da era cristã. Segundo o dicionário Aurélio, algoritmo é uma sequência matemática de raciocínios ou operações que oferece a solução de certos problemas. E é assim que nós programamos uma máquina de Turing para resolver automaticamente um determinado problema. Fornecemos a sequência de operações que devem ser executadas, e isso então se torna um programa de computador. Mas ainda há muito trabalho pela frente. Teoria da computação tem um vasto campo de pesquisa. Alguns problemas, chamados problemas indecidíveis, simplesmente não podem ser resolvidos por uma máquina de Turing. Provavelmente, o problema indecidível mais conhecido é o problema da parada, que, em termos gerais, consiste em fazer um programa que verifica se um segundo programa está correto. Parece uma tarefa simples para um computador, mas esse problema esbarra diretamente na limitação das máquinas de Turing. Até agora, ninguém sabe se todos os problemas que podem ser resolvidos pela máquina de Turing também podem ser resolvidos em tempo viável. Essa questão é conhecida como P versus NP, e devido à sua importância, o Instituto de Matemática Clay
oferece $1 milhão a quem respondê-la. Um vendedor precisa sair de uma cidade e passar por várias outras exatamente uma vez a um custo mínimo. Qual seria o trajeto mais barato? Para saber qual é o melhor trajeto, é necessário verificar todas as combinações possíveis. Mas, conforme o número de cidades aumenta, mais tempo um programa necessitará para encontrar a resposta, tornando o tempo proibitivo e inviável para um número de cidades ainda pequeno. Esse é o problema do caixeiro viajante, que tem várias aplicações práticas na vida real. Assim, a teoria da computação permeia toda a nossa vida, desde as formas mais simples como uma porta automática até outras tão complexas que ainda não puderam ser completamente resolvidas através da computação.